Amados irmãos, um abração. Deus, que por misericórdia venha forjar em nós uma igreja onde o mover do Espírito Santo seja pleno, seja real. Programa Luz para os Meus Caminhos, hoje com o título Candelabro sem azeite não ilumina. Livro do profeta Zacarias, capítulo 4 e o versículo 6 é o texto, onde diz: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Olha, irmãos, esta foi a palavra do Senhor dos Exércitos dirigida a Zorobabel, aquele que retornou da Babilônia a Jerusalém com o principal grupo de exilados. Isso aconteceu por volta do ano 537 a.C. A ele é dirigido esta palavra: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Prestemos atenção. Todos pastores, pregadores, líderes de células, coordenadores, discipuladores, que nos amarramos a estratégias e às estruturas, ao sacramentalismo, ao planejamento, à mentalidade de crescimento, ao desempenho, ao visual e à busca de perfeição, precisamos levantar bem alto nossas antenas, aparelhar nossos ouvidos com atenção a esta palavra do Senhor dita a Zorobabel. Para entender melhor esse recado do Senhor, fique por dentro do contexto. Na visão do candelabro de ouro, o profeta Zacarias viu um recipiente para o azeite que ficava na parte superior do candelabro, e as 7 lâmpadas e os 7 canos também, que conduziam o azeite do recipiente às lâmpadas. Era clara a dinâmica para iluminar bem e funcionar. Além de tudo isso, Zacarias viu também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Isso está no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3. Zacarias enxergou a peça toda, que inclui a máquina e aquilo que a faz funcionar. Ele ficou extasiado tanto com a beleza e a estrutura do candelabro, como com o papel daquelas 2 oliveiras que iriam fornecer o azeite. Essa oliveira era de 2 ramos, que provinha o azeite que corria para os 2 canos e depois para o recipiente, de maneira que manteria acesas as 7 lâmpadas constantemente. É muito clara a mensagem. Candelabro sem azeite não ilumina. Azeite sem candelabro não funciona, é meio que inútil, inoperante. Ou seja, um e outro são necessários e se completam. Meus irmãos, culto, liturgia leve, adoração espontânea, pregação bíblica e até mesmo todo o fervor espiritual, sem azeite das oliveiras, sem a presença real do Espírito Santo, são coisas mortas. É só barulho. É só fachada. Sem essa graça do mover do Espírito Santo em nós, irmãos, a igreja não passa de pedras enormes e construções magníficas, conforme consta em Marcos no capítulo 3, verso 1, aspas: quando saía do templo, disse-lhe um de seus discípulos: mestre, olha que pedras e que edifícios, apontando o templo. Queridos, sem essa graça do mover do Espírito Santo em nós, a igreja não passa de... Ou seja, são como o som de um gongo ou como o barulho de um sino, conforme consta em 1 Coríntios 13, no versículo 1, que diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não amasse os outros, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. Ou seja, eu estaria fazendo tão somente barulho, como o sino de metal, que a despeito de ser tão barulhento, porém é frio, é vazio, é oco. Irmãos, sem essa graça do mover do Espírito Santo em nós,
A igreja não passa de um bom projeto, de um bom carro, com motor potente, com estrutura bonita e até tendo bons motoristas, porém, sem combustível. O que a linha é para a pipa, o que o combustível é para o carro, é o que o azeite é para o candelabro. Candelabro sem azeite não ilumina. É o que o Espírito Santo é para a igreja. Despertemos e, cheios do Espírito Santo, façamos a igreja brilhar. Amém.